canal aí no YouTube, né? O meu canal, o Jornal Tempo, Rio Bonito, também mais tarde a gente disponibiliza lá também. Então, nesse dia 7 de junho de 2019, a gente recebe aqui a Paula Garcia, da Farmácia de Manipulação Natural da Terra, para tratarmos aqui desses assuntos aí importantes, né? Deixa eu dar aqui um confere no meu som, tá tudo certo, beleza? Paula, seu bom dia para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando. Prazer receber aqui. E lembrando que Paula é responsável por uma coluna no nosso site do Conversa Notícias, falando de saúde, falando aí de medicamentos, né? Bom dia, Paula. Bom dia, é um imenso prazer estar aqui hoje, nessa manhã. E eu quero agradecer o convite de estar aqui e um assunto que a gente vai tratar de um assunto que eu amo, que sou apaixonada, que é a farmácia de manipulação. Um assunto que já está há muitos anos na família, né, que meu bisavô, Demerval Garcia de Freitas, era um farmacêutico prático e hoje minha tia também, que começou com a Natural da Terra, pioneira na região, né? Nós fomos os primeiros a começar e é um prazer falar de farmácia, de manipulação, de farmacêutico, essa profissão tão bonita que eu acho, né? Eu acho tão linda falar sobre medicamento, tratar doenças, né? E não só isso, beleza também, suplementação, existem muitas coisas que hoje o medicamento, o fitoterápico, ele pode tratar e cuidar, né? Então, assim, é muito importante essa profissão e essa área também, muito importante, ainda mais a diferenciação que a gente vai tratar hoje, que muitas pessoas não conhecem, não sabem, da diferenciação de farmácia de manipulação para drogaria. Então, a gente vai orientar e vai informar essa diferença, né, que existe. E vamos comentar e falar sobre essas diferenças de saúde em geral, né? Perfeito. Olha, se vamos colocar aqui beleza, estética, entre outros temas, já vi que Paula vai ter que voltar aqui no nosso programa entrevista numa outra oportunidade, porque vai sobrar assunto, né? E as pessoas têm interesse muito grande nesse tema aí, né? Agora, para a galera que tem essa coisa, esse olhar regional, né? Lembrar que Paula fala aqui do Demerval Garcia de Freitas, que dá nome aqui à clínica aqui de Itanguá, né? Sim. Ou seja, a Paula e sua família, eles são minhocas da terra, como a gente costuma chamar, né? Cidade interior, Paula, tem muito aquele negócio, mas que família que é? É de onde? É daqui? É gente de fora e tal? Não, Paula é daqui, da nossa região aqui, e ela já fez a apresentação, né? O Demerval Garcia de Freitas dá nome à clínica aqui de Itanguá, e a família Garcia aqui em Itanguá é bem conhecida, né? Bastante, né? Ainda mais por esse benefício que ele fez, né, na cidade. E aí, em homenagem a todos esses benefícios que ele trouxe, homenagearam com o nome da clínica, né, Demerval Garcia de Freitas, a clínica aqui em Itanguá. E assim, eu vejo não só ele, como a minha tia também, onde não existia, não se falava em farmácia de manipulação, a Rosiane Evelyn Garcia também. Então, ela trouxe esse benefício também para a região, com um medicamento manipulado, que muitas vezes é muito mais acessível do que o medicamento industrializado. E além de customização, a gente fala que é um medicamento personalizado, único para cada indivíduo. Cada indivíduo ele tem um peso, tem uma demanda, tem uma individualidade. E a farmácia de manipulação consegue colocar nesse medicamento a dosagem ideal, consegue associar o medicamento e além das formas farmacêuticas, porque muitas vezes um idoso não consegue ingerir uma cápsula, ele pode estar fazendo em outro veículo, que nós chamamos formas farmacêuticas diferenciadas, como um xarope, como uma bala, uma jujuba, um shake. Então existem diversas formas farmacêuticas, até chocolate na Páscoa a gente fez
um ovo de isoprotein, de medicamento, que a gente chama de Morosil para emagrecimento. Então, a gente pode fazer diversas coisas, chocolate, né, bombom. Então, assim, hoje a gente tem uma grande, né, demanda de relação à questão de forma farmacêutica e de associações que às vezes o paciente ele precisa tomar vários medicamentos e a adesão fica prejudicada porque ele tem que tomar um pela manhã, um à noite, 4 cápsulas ao mesmo tempo, às vezes pela manhã, e aí você pode estar tomando em um comprimido só todos aqueles medicamentos, então facilita na adesão do tratamento. Então a farmácia de manipulação está aí para somar, fora a suplementação também. Hoje em dia muito se fala de crossfit, de academias, né, que estão focadas na suplementação, que na nossa dieta a gente não consegue ingerir, às vezes, uma alimentação balanceada, e a gente pode fazer através da suplementação na farmácia de manipulação o uso dessas suplementações. Então, são muitos assuntos, muitas coisas que a farmácia pode ajudar e tem ajudado, né, Bom, minha gente, Paula fez aqui um preâmbulo, né, das questões aí que nós vamos abordar e vamos detalhar um pouco mais cada assunto. Deixa eu mandar aqui um abraço para Maristela Almeida Pinto, sucesso Maristela, minha amiga que é Cake Design, né, e vai estar amanhã lá Tem Evento, Tem Festas, dando lá uma aula de decoração, de doce, né? Maristela é fera aí na arte, de fazer a gente ganhar alguns quilinhos, porque é saboroso lá o negócio que ela faz, né? Abraço, Maristela, obrigado pelo seu carinho ali. E lembrando para os amigos que estão nos acompanhando que o nosso programa Entrevista aqui no Conversa Notícias tem aí a parceria da Connect Internet, da Juliana, da Chapela Modas, né? Do Pestana Info, do Estúdio Imagem Ação, um abraço para o amigo Rogério Teles, e a CDL de Tanguá, né? São parceiros nossos aqui, a gente quer agradecer e mandar um abraço aí para essa rapaziada. E hoje vamos falar aqui da Farmácia de Manipulação Natural da Terra, que é coordenada pela Paula, né? E que está conversando conosco aqui hoje, e agradecer a farmácia por ter liberado Paula para vir aqui conversar com a gente, né? Foi um trabalho exaustivo para conseguir essa liberação. Manda ofício, manda e-mail, né, tal, e até que a farmácia liberou. Brincadeira, gente. Paula, eu queria começar falando especificamente sobre a diferença, né? A gente detalhar aqui agora um pouco da diferença da farmácia de manipulação para a drogaria comum. Uma coisa que me incomoda bastante, e para os amigos que não conhecem o Flávio Azevedo, eu quero destacar que eu sou técnico de enfermagem, trabalhei muitos anos aí na área da enfermagem, no Hospital da Cidade de Rio Bonito, na Clínica Égua aqui de Tanguá, trabalhei no SAMU. E uma coisa que eu acho interessante na indústria farmacêutica é que, por vezes, você precisa tomar 8 comprimidos de determinada medicação e você tem que comprar uma caixa com 30. Né? E daqui a pouco aquilo fica lá, porque você tomou os 8 que precisava, ou os 15, ou os 12. Ou então você precisa tomar uma quantidade maior do que essa, e aí vai precisar comprar 2 caixas, porque e acaba 2 sobram, e uma não é suficiente para todo o tratamento antibiótico, então é danado para isso. Eu percebo até que talvez seja até uma estratégia da indústria farmacêutica, não sei, porque o cara comprar 2. Já na farmácia de manipulação, eu percebo que não existe isso, porque você vai comprar exatamente aquela quantidade que você precisa. Estou errado na minha leitura? Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa diferença. Exatamente isso. E, assim, além disso, essa grande diferença da farmácia de manipulação para a drogaria também acaba causando o uso errado da medicação, que a gente fala o uso irracional do medicamento. Porque se você, às vezes, tem você comprou, o médico passou para você um antibiótico e você precisa tomar apenas 8, mas vem 20,
na caixa, você toma os 8 e acabam sobrando os outros, que às vezes você tem um sintoma parecido com aquele que você o cara se automedica com aquela sobra. Ele se automedica com a sobra. Ou então fala, olha, eu tomei esse, está muito bom, o amigo indica para o amigo, olha, toma também, porque você vai ter um resultado igual. Então, além disso, dá o risco da automedicação, que é muito perigoso, né? Essa questão da sobra do medicamento. Mas em relação à farmácia de manipulação... Só um detalhezinho, ou então dá para o filho, né? Sim. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa, a medicação foi receitada para ele, e ele percebe o filho, a criança, e o cara coloca também, esquecendo até que tem medicação que é especificamente para uso infantil, né, outros uso adulto. Isso aí. Que pode gerar algum tipo de dano, né? E não pode ser feito dessa forma. Então, assim, na manipulação, o médico prescreve algo específico para aquele sintoma, para aquele tempo de tratamento. E, além disso, como eu falei a princípio, você pode associar, porque às vezes você toma um antibiótico, mas você precisa, além disso, ter um protetor gástrico para proteger, vamos dizer assim, o estômago na hora de você tomar a medicação. Famoso complexo B, não sei isso ainda. No meu tempo era complexo B que você administrava junto com a antibiótico. Então, mas não é bem isso, mas é como se fosse um protetor para que você receba aquele medicamento e não agrida o seu estômago. Tanto é que tem medicação, inclusive, que a orientação é fazer uso junto com a comida, né? Sim. Não tomar de estômago vazio, tentar comer alguma. Às vezes tem até o médico já até prescreve, no almoço, no jantar. Isso. Você sabe que nesse momento a pessoa vai estar comendo alguma coisa. Isso aí, junto às refeições. E tem outros que não. Cada medicamento, às vezes você não pode tomar junto da medicação, tem que ser em jejum, né? Então, assim, mas em relação à associação, porque se você fosse na drogaria, você ia ter que comprar um medicamento, um antibiótico e um outro protetor gástrico, como o omeprazol, ranitidina, são medicamentos para proteção gástrica. Na manipulação você coloca tudo isso em uma cápsula só. E aí evita aquela mão cheia de remédio que dá a impressão que você está morrendo, né? Não sei se os amigos já, né? O cara, por conta de um simples tratamento, aquela mão cheia de remédio. É o antibiótico, é o protetor gástrico, é com mais isso aqui, 3 às vezes comprimidos, você fica assim, caramba, eu não estou tomando isso tudo. Já a medicação manipulada, como você consegue colocar tudo isso dentro de uma única cápsula, é um comprimidinho só, né? Sim. Não dá essa impressão de que estou morrendo. E é exatamente que você diminui a quantidade que você vai ter que tomar. Então, às vezes, eu não quero tomar 2, que eu estou tomando muito medicamento, 3, 4. A sensação também de você estar, às vezes, eu estou tomando muito medicamento. Ali você tem, às vezes, a mesma quantidade do que você tomaria em 4, 5, aquela sensação diminui, porque você vai estar ingerindo um só. Então, a adesão também facilita. De você, às vezes, esquecer, eu tenho que tomar esses 2, já está tudo ali, um comprimido só. Então, tudo isso na farmácia de manipulação diminui. Além disso, são as dosagens. Você vem padronizado na indústria, um medicamento, como a gente está dando o exemplo do antibiótico, você tem ali um medicamento que é padronizado com uma dosagem de 400 miligramas. E, às vezes, o médico passou de 200. E aí, aquela famosa... vou cortar o comprimido, coisa que não se pode fazer. Então, na manipulação, você consegue colocar 200 miligramas, exatamente o que o médico pediu, solicitou, do que você está ali cortando o comprimido, ou tomando 2. Isso é muito básico, gente. Captopril de 25. Né? O médico receitou lá 12,5. E aí os caras chegam na farmácia, não tem, porque por vezes a demanda não é grande, então a drogaria não tem aquela dosagem específica, porque a maior parte toma de 25. Sim. E aí, no balcão mesmo, o cara já recebe essa orientação. Não, meu irmão, leva de 25, parte no meio, você vai estar tomando 12 vezes. Não é verdade. Não é verdade, né? Não, porque você não tem como mensurar ali, na hora da divisão, de que você vai estar tomando exatamente a metade daquela dosagem. Alguns comprimidos vêm até com uma fissura, mas realmente é difícil você ter a precisão de que você vai estar cortando certo. Então, existe aqueles envernizados que não tem o cortezinho no meio, como você está dizendo, né? Geralmente, quando você parte, né, que você dá
Tem até a técnica, né, professor? Aquele peso que você coloca assim, geralmente uma banda fica maior do que outra. Aí tem até gente que fala assim, não, amanhã eu compenso. Não existe isso, não se pode fazer de forma nenhuma. Então tem que vir para manipulação e aí fazer de acordo com a prescrição. Já que na indústria você não consegue, porque a indústria é um padrão. Eles fazem uma grande quantidade numa dosagem já padronizada e ali você tem aquele padrão. Se você precisar fugir desse padrão, você precisa fazer um medicamento Ou seja, manipulado. voltando aqui à questão do captopril ou captopril, né, que é a medicação, acho que é o antihipertensivo mais comum que nós temos. Aí você tem de 50, de 25 e de 12,5 na indústria. Mas aí, se por acaso eu estou aqui com um problema que eu preciso de 32, na manipulação eu consigo precisar. Já na indústria, eu tenho que me sujeitar ou ao 12,5, ou ao 25, ou ao 50. Sim, É mais ou menos isso. sim, Né? exatamente Se isso. o médico coloca na receita que eu preciso de 32 miligramas, você vai conseguir. Vou fazer exatamente 32,3, 32,5, exatamente o que precisa para aquele paciente, aquele indivíduo. Porque a gente trata na manipulação o indivíduo único, né, exclusivo. É algo customizado, algo preparado exclusivamente para aquela pessoa, exclusivamente para aquele paciente. Tanto na demanda das dosagens, quanto também das formas farmacêuticas. Como a gente já havia falado, né? Existem diversas formas farmacêuticas que são hoje manipuladas para atender cada público. Uma criança que gosta de tomar jujuba, para o idoso que precisa tomar um xarope. Então, a gente trata o indivíduo como ele sendo único, que é. Nós somos únicos, cada um precisa de algo específico. Sentiu a malandragem, né, pessoal? A criança que gosta de uma jujuba, ou seja, o moleque vai tomar o remédio achando que é doce, né? Sim. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, Paulo. Então, quer dizer que na manipulação, aquela dificuldade que as crianças têm de tomar determinado remédio. Quer dizer, boa parte das crianças, né, e tem coisa que é amarga pra caramba mesmo. Sim, né? sim. Na manipulação a gente consegue dar um sabor melhor. Sim, a gente pode. Ao produto. Sim, a gente pode colocar um sabor que é mais agradável, né, mais palatável, que a gente chama, para cada criança. Às vezes a criança gosta de tutti-frutti, a outra gosta de chocolate, a outra gosta de morango. Então a gente também pode customizar os sabores, né? A palatabilidade do medicamento. A gente pode trabalhar com isso também na manipulação. E dentro disso também as colorações, aquela coisa que fica mais atrativo para poder a criança estar fazendo também adesão ao tratamento. Então, na manipulação a gente tem como fazer essas coisas sim. Perfeito. Bem, gente, já estão aí algumas dicas importantes, né, da questão da medicação em si, da diferença da medicação manipulada para a industrializada que você adquire na drogaria. Né? E um outro ponto também que você consegue alcançar com muita precisão, e aí eu quero migrar aqui a nossa conversa já para essa questão da estética, da beleza, né, e tal, é esses whey protein da vida aí, né? Os aminoácidos que a galera tem, o pessoal que malha, ou a pessoa que por acaso tem aí alguma situação voltada para prática de atividade física, né? Um atleta de alto rendimento que precisa ingerir tanto de calorias diariamente. Na manipulação você consegue uma precisão maior dessa necessidade que ele tem. Né? Sim. Porque quando o cara faz aquele shake comprado na indústria, você não sabe exatamente. Diz ali que é 2 colheres, né? Bata 2 colheres, mas no caso um produto manipulado, você consegue dar precisamente a essa pessoa que ela precisa. Sim. Hoje em dia, os nutricionistas eles têm trabalhado muito em associação com a manipulação. Por quê? Porque dentro da dieta, né, que ele vai prescrever para o paciente, você tem uma análise de ver quantas calorias ele necessita ao dia, qual a alimentação que ele precisa, e muitas vezes ele não consegue, dentro
da rotina dele diária, não consegue estar ingerindo alimentação adequada. Então, eles colocam, fazem a prescrição da manipulação para potencializar, para aumentar esse efeito na dieta, né? Para essa associação para efeito na dieta. Então, hoje em dia, a gente tem o isoproteína, que é a proteína isolada, a gente trabalha com essa qualidade de proteína, e aí você pode estar associando esse isoproteína até mesmo com outros ativos dentro até de uma cápsula, porque às vezes muitas pessoas não gostam de tomar aquele pozinho associado com água, e você faz aquela misturinha e o sabor é ruim. Então, às vezes, a gente pode estar fazendo em cápsula, pode estar fazendo em chocolate, que não tem lactose, não tem açúcar, totalmente orgânico, e aí você pode estar fazendo também com chocolate, por exemplo. Então, também tem essa questão, às vezes, da pessoa não gostar do sabor do isoprotein e estar fazendo numa cápsula ou em outro veículo, como um chocolate. Então, tem essa diferenciação também na manipulação. E, além disso, associando também o termogênico para potencializar na academia, porque, normalmente, quando a pessoa vai fazer uma dieta ou vai praticar uma atividade física, ela quer um conjunto, a gente precisa de um conjunto. Hoje a gente trata muito o indivíduo assim, tanto, né, na nutrição, quanto que é voltada à alimentação, quanto na atividade física, quanto também na questão mental, que é importante, e aí vem a manipulação para somar junto, para associar fórmulas que potencializam tudo isso. Então, tem formas que a gente fala Serenzo, que é um medicamento que a gente equilibra o emocional, né? Então, tem um outro medicamento que potencializa na hora da atividade física, para perda de massa, para perda de gordura e ganho de massa. Então, assim, são várias coisas na alimentação, vitaminas para suplementar. Então, na manipulação, você pode estar trabalhando toda essa área de acordo com a prescrição do nutricionista, do endócrino, né, do profissional de saúde. Perfeito. Bom, deixa eu só fazer aqui uma observação. A galera que está acompanhando a gente aí, até minha amiga Maristela, está falando aqui que o som não está saindo, né? Eu estou verificando aqui, Maristela, está tudo bem, eu trabalho com retorno aqui do lado. Dá uma olhada aí se não é a conexão sua conexão com a internet aí, ou algum problema assim, porque meu retorno aqui está tudo bem. Estamos falando aqui sem nenhum problema, mas eu agradeço os amigos que estão nos acompanhando e fazem aí as colocações. Um bom dia aí ao glorioso Sérgio Ricardo também, né? Meu primo, abraço meu primo, tudo de bom para você. Obrigado, Maristela. Agora ela está dizendo que agora está ok. Valeu, Maristela. Bom, gente, mudando radicalmente de assunto aqui, e já eu volto para falar aqui de medicamento, mas Paula Garcia é a nossa colunista aqui no Colégio Notícias, né? Sim, uma honra. Como está sendo essa experiência de ser colunista? Então, eu estou gostando muito, é uma experiência muito, vamos dizer assim, inovadora para mim, né? Arriscando aí nessa área, mas como eu falei, eu amo falar de medicamento, amo falar de saúde, amo falar de manipulação, então assim, está sendo uma coisa nova, mas estou gostando, tá? E aí vocês acompanhem lá o que eu tenho postado, né? Sugestões também de temas que vocês gostariam que eu abordasse, né? A gente está aqui para poder orientar e para poder estar informando mesmo o que vocês precisam, o que vocês gostariam de saber. Então é importante ter esse retorno de vocês nessa área. No primeiro momento, você mesmo está escolhendo os assuntos. Eu escolho os assuntos de acordo com o que eu venho trabalhando, né, do que eu acho pertinente, mas assim, é importante essa interação de informação, do que vocês acharem que seja interessante, para que a gente aborde ali na coluna. Lembrando que nós deixamos aqui a pessoa, o profissional em si, à vontade para tratar do tema, porque de medicamentos e essas questões todas, ela entende muito mais que a gente, né? Não adianta eu ficar dando pitaco aqui, porque ela sabe da necessidade, porque bate lá na porta, a desinformação que bate na porta da farmácia, que você acha importante, interessante
escrever para poder dar uma orientação, né, para poder as pessoas entender o funcionamento de determinada questão, por isso que a gente acaba achando melhor que o profissional em si tenha essa liberdade de escolher. Quando eu ainda publicava o jornal O Tempo, eu tinha advogados que escreviam, eu tinha pessoas da área da saúde também, e outras áreas, da área da educação, e a pessoa falava comigo, Flávio, o que você quer que eu escreva para o próximo mês? Meu irmão, o profissional da área é você. Eu tinha o menino lá também, o Moisés, que era contador, né? Mas você que está no escritório de contabilidade, e as pessoas batem aí para fazer consultoria, perguntas, você que escreve, você sabe, né? Então, eu penso que o profissional da área ele tem que ficar muito à vontade, para, de acordo com a demanda, né? A gente pode até ter uma sugestão ou outra, mas o profissional em si é que ele conhece a demanda do balcão ali, que a pessoa chega perguntando, você percebe que às vezes a pessoa chega mal orientada, por vezes. Né? A gente tratou de um assunto, assim, os assuntos que foram abordados foi um assunto em relação à caspa, porque existem muitas pessoas que procuram a farmácia em relação a essa demanda de queixa de caspa. A gente tratou de emagrecimento, né, porque também tem uma demanda muito grande. E a última postagem ontem a gente falou sobre envelhecimento. Então, a questão, o envelhecimento cutâneo, envelhecimento da pele, a gente tratou desse assunto. E teve mais um que agora, sobre estresse. O primeiro que a gente tratou sobre estresse também, que é uma queixa, assim, muito grande, foi o primeiro assunto abordado sobre estresse, que hoje todos nós sofremos muito com estresse, com essa demanda. Então, temos medicamentos específicos naturais que podem auxiliar nessa demanda do estresse, do emocional. Que tem preocupado bastante, inclusive, em nossa querida Rio Bonito, os episódios de suicídio por conta de depressão, que nasce no estresse, né? São situações assim, que andam em conjunto, Sim, né? O estresse, a depressão, essa coisa toda. Hoje o mundo está muito imediatista, né? Então tudo é para ontem, tudo é para muito rápido, e às vezes a gente não consegue acompanhar, então acaba causando lesões no nosso emocional, né? Então essa dificuldade de lidar com essa correria, com a demanda mesmo tem que ser o melhor, eu preciso fazer aquilo ali, eu preciso me capacitar, eu preciso trabalhar de forma excessiva para ter um resultado, ou fora, eu preciso cuidar da casa, eu preciso... cobrança do mercado, demandas, cobrança da sociedade, sim, cobrança de muitas tudo coisas, e a gente quer tudo para ontem, o mundo nos exige tudo para ontem. Então, imediatismo. A gente precisa lidar com essas questões, né, emocionais, porque o emocional é que nos leva muito além, assim. Se a gente não tiver com a cabeça boa, como eu falo, né, a gente não consegue executar mais nada. Então, a gente precisa trabalhar com essa ansiedade, que é um mal do século, que a ansiedade leva à tristeza profunda, que leva à depressão, que é o mal do século, né? Verdade. Bom, minha gente, a minha amiga Maristela está dizendo aqui, agora que ela já conseguiu ouvir a gente lá, disse que deve ter sido algum problema lá com ela. Ela está dizendo aqui que no tratamento que faz de rinite e sinusite, só a manipulação consegue dar aí uma certa eficiência no tratamento que ela precisa, e ela diz que o efeito é bem mais rápido do que com a medicação convencional de drogarias. Fala um pouquinho sobre isso, por que ela consegue esse resultado com manipulação com maior rapidez. Então, ainda mais tratamento de rinite, você tem vários graus, né, da doença, vamos dizer, da síndrome. Então, dentro da manipulação, você consegue colocar o que a gente estava falando, uma dosagem específica para aquela paciente, a associação do spray nasal com o antialérgico, então você tem como trabalhar todas essas questões dentro da manipulação. Me permita só fazer uma interrupção na sua reflexão, no seu raciocínio. A questão das alergias, Paula, foi a grande porta de entrada da manipulação, e aí eu vou te falar da minha experiência de profissional de enfermagem, porque todas as pessoas que tinham lá algum tipo de alergia, o cara não conseguia resolver, às vezes ele encontrava até uma medicação que de alguma maneira
né? E eu não estou falando dos polaramines e pernegães da vida. Eu consegui encontrar uma medicação específica que tinha algum efeito, mas não tanto. E aí eu percebi que de um tempo em diante, o próprio especialista, o médico, já indicava a farmácia de manipulação, é exatamente por conta dessa precisão, e aí tem aquelas vacinas também que a pessoa toma. Né? Então, Na minha concepção, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas na minha percepção, essa questão das pessoas que têm alergia a alguma coisa, aí entra porque a sinusite e a rinite são manifestações de algum processo alérgico, né, geralmente. Mas o que eu percebo é que essas alergias que as pessoas não conseguiam dar conta, a medicina tradicional, o medicamento tradicional não conseguia dar conta, foi assim, a porta de entrada para que as pessoas conhecessem essa metodologia do medicamento manipulado, que aí conseguiu-se alcançar esses objetivos, que é o que a Maristela está dizendo aqui. Então, Flávio, na verdade, o carro-chefe, vamos dizer assim, a abertura da manipulação foi os antipertensivos, medicamentos de doença crônica, tá? Porque você não conseguia, a questão mesmo da adesão ao tratamento, você tomava vários antipertensivos, junto com tinha um diurético, tinham vários medicamentos que você teria que tomar, e na manipulação você associa e as dosagens. Porque isso, aí você conseguia uma cápsula só e uma dosagem específica. Por quê? A pressão é algo instantâneo. Você toma um medicamento de pressão, você tem que abaixar a pressão. Então a manipulação foi muito para essas doenças crônicas. Lembrando que nós temos alguns processos hipertensivos, que a gente chama de hipertensão severa, né, dentro da medicina. E aí lá vem o tal do Adalat Retard, né? Eu estou usando o nome de uma medicação comum que as pessoas... pelo menos no meu tempo era isso. Eu estou afastado da enfermagem há bastante tempo, mas você tinha o Adalat comum e o Adalat Retard, que era uma medicação mais forte, né, para poder trazer... E aí entrava lá a metidopa. Metidopa. Eu esqueci agora o nome do metidopa, né? Eu só sei a maioria do nome... O nome da farmácia... Não, eu digo o nome comercial, o nome farmacológico. Porque o técnico de enfermagem em questão tinha essa mania de descobrir o nome químico de cada medicamento. Eu falava o nome do medicamento, né? Era Aldomet, metidopa Aldomet. E aí eu lembro que Nifedipina era da LAT, né? Esqueci não. Eu vou tirar férias lá na manipulação natural da Terra. É verdade. Aí o que acontece? E por vezes o paciente, mesmo tomando o tal retard, que era bem mais forte do que o medicamento comum, ele não conseguia resolver o problema da hipertensão dele. E aí entra então essa... a questão da manipulação mais voltada mesmo para adesão. E também diabetes, né? A questão da... Que é também severa. Então, assim, você, na manipulação, o carro-chefe, vamos dizer assim, o diferencial foram esses. Começaram com esses. A questão da alergia, eu acho que vai além. Porque na manipulação, além do tratamento, você tem a prevenção. E hoje, o mais importante, quando se trata de qualquer tipo de doença, é a prevenção. Então, na manipulação, o médico já prescreve para crise, que é o que você vai tomar ali quando você está com alergia, mas ele também prescreve um tratamento para prevenir a crise. Então, é o mais importante, que eu acho que vejo a diferença da manipulação, que é a questão da prevenção. Hoje, como a gente havia falado antes, a gente trabalha muito com a alimentação, com a atividade física, são coisas para prevenir doenças. Então, a gente está muito focado na manipulação também, na questão da prevenção. Suplementação para a questão da imunidade, que muitas vezes a alergia ela vem, pode ser por uma mudança de estação, mas muitas vezes também por questão de baixa imunidade, que está relacionada ao estresse. Então, tudo isso a gente vem trabalhando na manipulação como prevenção. Então, tratamentos preventivos para que não chegue na crise. Tratamentos preventivos na questão da artrose, artrite, da osteoporose. Então, você vê a prevenção de tomar um colágeno específico hoje para as articulações. Então, você tem um tratamento preventivo para que evite as lesões posteriormente, para que evite a doença posteriormente. Então, hoje o mercado, ainda mais na manipulação, está muito voltado para a prevenção, não focando na doença,
mas em sim prevenir aquela doença. Então, nesse caso, eu vejo muito mais dessa forma de prevenção, na rinite, né, da artrite, enfim. Aliás, essa informação que você está trazendo para a gente, ela é muito importante, porque as pessoas acabam olhando realmente a farmácia de manipulação como a drogaria comum, né? Sim. Vou lá comprar um remédio. E aí Paulo está abrindo aqui uma outra janela, usando o termo da modernidade aqui do Paulo Guedes, né? Uma janela de oportunidades, né, para todos nós, que é a questão da prevenção, né? E realmente nós precisamos ser mais atentos a isso, né, Paula? E penso, inclusive, que as suas colunas vão muito nesse sentido, né? Sim, as sim. colunas que você escreve no jornal. Eu, por exemplo, já me aproximo aí dos 50, né? Falta um pouquinho ainda, mas estou com 44 anos. E nessa faixa etária que nós estamos, é necessário alguns cuidados nesse sentido, né? De se ter uma velhice, né? Chegar à tal da melhor idade, né? Que eles dizem, né? Não é a melhor coisa nenhuma, cheio de reumatismo. Mas para evitar os reumatismos, a farmácia de manipulação tem lá algumas sinalizações lá, alguns medicamentos, alguns produtos importantes para você chegar aí com saúde, com vigor. É mais ou menos isso, né? Sim, e a tecnologia hoje está muito avançada, Flávio. Agora, não é cultural do brasileiro esse tipo de procura, né? Eu acho que Então, assim, a gente precisa estar agregando isso, né? Vamos dizer, a tecnologia está muito avançada, então a gente precisa trazer isso como benefício para a gente, ou como eu falei. Não vou entrar detalhadamente nesse assunto, pessoal, para a gente forçar a Paula a voltar aqui uma outra vez para conversarmos especificamente sobre esse assunto aí dessa prevenção. E aí a gente se aprofunda, fala de cada coisa, né? Que eu acho que é extremamente importante, é uma novidade que é pouco comentada. Sim. Prossiga. Não, então, é questão mesmo da prevenção. Hoje, nós temos, igual o que eu estava falando da questão do colágeno, que é para a questão das articulações. Hoje, nós temos colágenos específicos para cada região do corpo. Porque antes a gente falava, não, mulher, então, porque começa depois dos 25, já perda de colágeno. Então, a gente tem que repor esse colágeno. E o colágeno a gente tem em várias partes dos nossos órgãos, tanto nas articulações, nas cartilagens ósseas, quanto também na pele. Então, hoje a gente tem colágenos específicos para cada região. A gente trabalha com o Verisol, que é um colágeno do tipo 1, especificamente para a pele, para a flacidez, para as rugas. E a gente trabalha com o C2, colágeno do tipo 2, que são específicos para as articulações, para prevenção de lesão, para dores que você tem. Então, assim, existe hoje uma tecnologia avançada e a gente precisa se beneficiar dela. Está fazendo a questão da prevenção, do tratamento preventivo para envelhecimento, para dores, para as articulações, para as rinites. Galera, prevenção, não espera chegar a fase do maracujá de gaveta para buscar o colágeno, né? Enquanto você está bonitão assim, igual o meu amigo André Luiz, que está ali na retaguarda ali acompanhando, né? A gente aqui é o esposo da Paula, né? Já tem que começar a prevenção ali, porque, aliás, eu quero até aproveitar essa oportunidade aqui para falar alguma coisa que eu descobri, por exemplo, dentro dessa precisão da manipulação. No verão eu entrevistei a Paula sobre protetor solar e também conversamos sobre a questão dos repelentes, né, para insetos, porque no verão, por vezes, você tem uma... Ela disse que tem coisas lá também na manipulação. Eu queria dar um toquinho nisso também. Tá. Falar sobre só você citou o André, eu vou dar um exemplo que a gente tem em casa. Vai contar o segredo? O André, ele tinha toda vez faringite recorrente e muitas vezes se automedicou, né? Não estava, né, linkado comigo, mas aí ele se automedicava por conta dessa faringite recorrente. E aí eu fiz uma forma de suplementação de vitaminas e sais minerais para ele e ele nunca mais teve faringite. Não precisou nem tomar vacina da vez. Então, assim, é algo realmente que funciona. A questão da prevenção, você ter
a questão mesmo de suplementação, da prevenção, para evitar a crise, evitar, no caso dele, foi a faringite. Por isso que Salomão disse, encontraste uma mulher, encontraste uma coisa boa. Salomão disse lá, André conseguiu encontrar uma farmacêutica. Você, meu amigo, está procurando aí uma... Está solteiro procurando uma mulher, olha só, a dica que o Paulo já deixou aqui. Resolveu o problema da faringite do André. Eu fui casado com professora 2 vezes, cara. Legal isso. Mas é uma coisa, questão interessante dentro da lógica da prevenção. E aí hoje, voltando do assunto que você me perguntou do repelente, a gente trabalha lá na farmácia com diversos tipos de repelente. Dentre eles para bebê, após 6 meses a gente trabalha com um repelente para bebê, que é a base de citronela, andiroba, que são ativos muito importantes são naturais, são bem leves, para peles sensíveis, para bebê indicado. E também o que a gente vem se queixando muito hoje é zika, chikungunya, né? Então a gente também tem o IR35, que é um ativo, um repelente, que é específico para esse tipo de mosquito, para que causam a zika, chikungunya. A gente também tem a manipulação com esse ativo, que tem um resultado maravilhoso para repelir esses mosquitos chatos. Perfeito. Minha gente, você está acompanhando aqui o programa Entrevista, aqui no canal Com Leste Notícias. O programa Entrevista eu faço geralmente pela manhã, às quintas e sextas-feiras, aqui no Com Leste, né? Não é o programa Flávio Azevedo em outro estúdio, não, tá, minha gente? O programa Flávio Azevedo é lá na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, às 14 horas. E por acaso hoje eu recebo lá o Dr. Nogueira, que é médico, e vamos falar de saúde também hoje, por lá com o Dr. Nogueira. Então hoje eu estou promovendo saúde aí em todos os nossos quadros e programas que eu participo nessa sexta-feira. E aqui o programa Entrevista, ele tem a parceirada aqui da Connect Internet, da CDL de Itanguá, da Chapela Modas, que funciona aqui em Itanguá, Pestana Info e o Estúdio Imagem e Ação são parceiros nossos aqui. Um abraço aí para essa galera, um abraço aí para a minha amiga Marilene, que passou aqui acompanhando a gente, né? E passa por aqui também André Cardoso. Você conhece André Cardoso? Conheço muito bem. Dentro dessa que a gente está tratando aqui também, eu lembro que a minha filha, quando nasceu, Paula, por conta das cólicas, aquela questão toda, o chororô todo, era a tal da fuxicória, né, que se utilizava. Parece que não tem mais fuxicória no mercado, pelo menos algumas pessoas que encontrei. Rapaz, você não consegue mais encontrar isso e tal, papá. E a criança lá está chorando por causa das cólicas. Existe alguma coisa específica lá na manipulação para essa lógica do bebê? Porque medicar um bebê é um negócio complicado, porque vale lembrar para os amigos que essa cólica natural, naquela fase ali de 1 para 3 meses da criança, é normal, porque, na verdade, é o intestino e todo o funcionamento fisiológico da criança que começa a funcionar, porque ela começou a se alimentar. Quando a criança estava dentro da mãe, né, na sua formação, ela se alimentava ali do líquido amniótico e o intestino não funcionava. É bom que se diga isso. Então, por que tem essas cólicas loucas que a criança sente? Porque o intestino ele começa a funcionar, porque a criança começa a se alimentar, é o leite, de repente um outro alimento que é dado também. Isso acaba sendo importante, essa informação. Mas para aliviar um pouco disso, Paulo, tem alguma coisa? Sim. Muito boa a sua colocação, Flávio, porque ele explicou exatamente isso. É normal, é natural, porque muitas mães ficam preocupadas. É preciso passar, inclusive, é uma travessia, né? Sim, igual a questão dos dentes, fase, né? A febre dos dentes, quando começa a nascer os dentinhos, que a criança chora incomodada, porque dá até uma certa febre, porque o dente vem rompendo, né? Isso. Então, minha gente, são fases que é natural a quem aí comendo um bebê, não é só aquele lance de jogar para cima, que bonitinho, tirar foto, botar no Facebook. Tem essa parte aí que
acaba, às vezes, fazendo com que o casal perca o sono. Sim. Porque o choro é sempre de madrugada. Sim, sim, é verdade. Então, a gente trabalha lá na Natural da Terra com um medicamento que é muito hoje comercializado pelos pediatras, prescritos pelos pediatras, que é o Colikids. Colikids é um medicamento bem caro, na drogaria, vem em uma quantidade muito pequena, mas a gente pode ser feito na manipulação com o nome Lactobacillus reuteri. É um lactobacillus que justamente vai facilitar nessa fase, na construção mesmo daquele intestino, ele vai ajudar naquela flora. É um primo do Yakult? Isso, é um lactobacillus, um probiótico. É um primo do Yakult. E aí é muito importante também quando a gente fala de probióticos. Gente, por favor, não vai dar Yakult para criança, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é uma concentração específica e é um tipo de cepa específico, não é qualquer lactobacillus, não é o mesmo que tem no Yakult. Então é um lactobacillus específico para aquela região, para aquela bebê, né? Uma dosagem específica, uma quantidade de, né? Daqui a pouco o cara compra lá aquela peça com 6 Yakult, pula a criança no lugar da mamadeira, vai ganhar mais ainda o negócio. Então, por favor, consulte o médico, né? Sim, sempre. Ou vai lá na doutora Paula, lá na farmácia Natural da Terra e tira uma dúvida. Sim, a gente está ali para orientar, para informar, mas a gente tem que ser feito com a prescrição médica. E aí o médico ele pode prescrever lactobacillus reuteri e ele tem um valor completamente diferente do comercial. Então, para facilitar, porque às vezes o paciente ele vai na consulta, mas ele não tem condição de fazer o tratamento por se tratar de um medicamento caro. Então, a manipulação também está aí para auxiliar nesses medicamentos que às vezes o comercial é muito caro e na manipulação tem um valor completamente diferente, bem mais barato. Então, a farmácia de manipulação também está para auxiliar nessa questão. Não falando em valores, mas falando em percentuais. Que diferença? Metade, 40% de diferença? Ou depende do que você vai... 200% menos. É bem, né? É tanto assim? Sim, é bem diferente. Dá um valor real. Por exemplo, se se um você é quiser falar o 100, valor, tudo bem. Mas se um é R$100 e o outro é R$30. Vamos botar assim. É mesmo? É nessa proporção, assim, mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos nessa proporção. Alô, pais e mães de primeira viagem, né? E a galera que por saber que eu sou da área da saúde, fala, Flávio, meu rapaz, mas como é que pode? E aí o povo... Tem gente que está até traficando fuxicória, que teve um amigo meu que disse que arrumou não sei aonde. Aí eu falei, cara, olha, isso pode ser falso, esse negócio não está usando mais não. De repente vem um dedo para você aí, uma maconha estragada aí, dizendo que é fuxicória. Não, André? Cuidado com isso, minha gente. Então, pessoal, olha só a dica que a Paula está deixando para a gente aqui, que eu acho que, na minha concepção, Paula, acho que é a grande notícia da nossa conversa aqui, porque muita gente conversa comigo, pais de primeira viagem, como é que pode, o que nós vamos fazer? E está aqui a Paula deixando essa dica bacana aqui da possibilidade de se tratar. Acontece em diversos medicamentos, não só esse. Muitas vezes o medicamento da drogaria custa R$100 e na manipulação custa 50, 60. Isso acontece muito. Mas o mais importante também que eu preciso orientar e informar é em relação à qualidade. Por quê? Por exemplo, esse lactobacillus, você hoje, não só com ele, mas os ativos em geral, você tem diversas procedências hoje no mercado. E especificamente o lactobacillus, nós só trabalhamos com os liofilizados. O que é isso? O que é o medicamento, o lactobacillus liofilizado? Ele passa por um processo de isenção de água. Por quê? Porque o lactobacillus é muito sensível. Então, quando você trabalha com lactobacillus liofilizado, você tem uma estabilidade maior daquele ativo. Então, isso acontece com diversos ativos na manipulação. Então, é muito importante você saber a procedência daquele ativo, daquela matéria-prima, porque isso está vinculado diretamente no tratamento, na eficácia daquele tratamento. Então, dentro disso, você falando desse assunto, me fez lembrar desse lactobacillus, porque nós só trabalhamos com os liofilizados. Aliás,
que tem uma ação esperada muito maior do que qualquer lactobacillus. Eu conheço, inclusive, pessoas que têm problema intestinal, de constipação intestinal, dificuldade na evacuação, e que conseguem controlar isso tomando um bom gás de Yakult. Isso. Que são hoje o cara descobriu, a pessoa descobriu ali por acaso, e aí toma pelo menos de 2 em 2 dias, tem que tomar, e aí o cara tem lá um estoque em casa, e as crianças de vez em quando roubam uma na geladeira, e a pessoa fica brava e tal. Fala um pouquinho desse efeito também nos adultos, Paula. Então, é possível isso sim, acontecer? a gente Sobretudo as mulheres têm uma dificuldade, às vezes, algumas mulheres têm dificuldade grande na evacuação. Sim, então, quando a gente trata de constipação, esse tema é muito procurado na farmácia, porque muitas mulheres, até mesmo na questão do emagrecimento, têm dificuldade de emagrecimento por conta da questão da constipação. Então, que é a retenção mesmo, não conseguem ir ao banheiro frequentemente, né? Volume abdominal, né? Sim. Então, hoje a gente tem muito pool de lactobacilos. O que é isso? É uma junção de vários lactobacilos, várias cepas, porque eu falei que no coliquídeos tem uma cepa específica, que é o Lactobacillus reuteri. Mas dentro desse Lactobacillus reuteri, eu tenho diversos tipos de pool, vamos dizer, de lactobacilos para trabalhar com diversos tipos. De acordo com a necessidade específica do paciente. Então, a gente trabalha com um pool de lactobacilos, com vários lactobacilos reuteri, acidófilos, raminosos, são vários ativos dentro desse sachê ou dentro de uma cápsula que diariamente a pessoa toma e tem um resultado maravilhoso para a constipação, né? Então, muitos nutricionistas, médicos que têm a ver com voltado para emagrecimento, para atividade física, até prevenção também, aposentem de lactobacilos. Aposentem o lactopurga e principalmente o Ducolax, que é tudo uma cólica desgraçada. Quem já fez ultrassom, essas coisas sabe bem que é isso. Esse tratamento que a Paula está indicando aqui é bem mais suave. Por que o Ducolax dá aquela cólica louca? Eu não sei qual é a composição, você sabe? Não sei. Porque eu não sei qual é a composição dele. Porque existe um laxativo, dependendo do que seja, ele faz um movimento, ele faz uma cólica para poder aquele fluxo ser rompido, acontecer. Então, muitos medicamentos laxativos causam essa cólica para justamente o trato gastrointestinal fazer essa mobilidade para que tenha evacuação. Na verdade, então, pode ser que a cólica que ele provoca é exatamente forçando a saída daquilo que está retido. Sim. Muitos laxativos, né, são dessa forma. O mecanismo de ação dele já é dessa forma. Eu não sei qual é especificamente o desse, mas muitos laxativos são assim. Beleza. Minha gente, já caminhando para o final aqui do nosso papo, né, que eu estou aprendendo bastante aqui hoje. Aliás, quando eu converso com o Paulo, eu aprendo um pouco, né? E fico imaginando que a Andréia deve estar quase um médico, porque é o moço que está comigo com ela direto. Daqui a um dia vai dar consulta. Daqui a um dia vai dar consulta. E aí, gente, vejam só, eu quero ir caminhando aqui para o final do nosso papo, Paula, falando de um outro tema, e lembrando que você está aí acompanhando o nosso programa Entrevista, que é um bate-papo com convidados nossos, né? Conecte Internet, Chapela Moda, Juliana é a dona lá da Chapela Moda, né? Pestanas Info, Estúdio Imagem e Ação e CDL Tanguá, nossos parceiros aqui do programa Entrevista, aqui do Colégio Notícias. E hoje, com a participação especial da Paula, da Farmácia de Manipulação Natural da Terra, presente em Rio Bonito, presente em Itaboraí, atendendo a uma grande clientela e oferecendo toda essa expertise que você está acompanhando aqui na nossa conversa com a Paula Garcia. Você pode encontrar lá na farmácia, é só procurar lá alguém da equipe. Agradecer aqui meu amigo Marcelo Vinícius Teixeira, que está nos acompanhando. Passa por aqui também Adriana Cardoso, dizendo oi, né? Obrigado a esse pessoal pela companhia. Esse Cardoso é seu, André? A irmã do André é bonita igual ele?
É? Aham. Adriana, um abraço para você. Né? Casada. Linda. Beijo, Adriana. Obrigado, Adriana, pela sua companhia aí. Eu queria finalizar aqui, Paula, falando um pouquinho sobre um aspecto também que eu percebo que as pessoas às vezes confundem quando trata de farmácia de manipulação, que é a fitoterapia, né? As medicações, o tratamento homeopático chamado, né? E aí tem gente que, pela desinformação, acaba confundindo isso. Fala um pouquinho dessa diferença. Não tem nada a ver, minha gente, entendeu? O Paulo vai falar um pouquinho dessa diferença. Então, o fitoterápico, ele é um medicamento que é feito, né, através da natureza, vamos dizer assim. São os vegetais, as ervas, as plantas, né? São tratamentos fitoterápicos, que a gente chama da natureza, né? Então, assim, hoje, e homeopatia é um medicamento que foi desenvolvido por um homem chamado Hahnemanniano, por isso que vem dessa homeopatia Hahnemanniana, e ele desenvolveu a cura pelo semelhante, que é basicamente você tomar aquilo que te faz mal em doses baixas, mínimas, ínfimas. Então, é um tratamento que você tem várias dinamizações, que, vamos dizer assim, potências, não sei se estou sendo clara, mas você tem um ativo ali, uma dosagem muito baixa, e aí o corpo que está em desequilíbrio, ele entra em equilíbrio tomando aquelas dosagens daquilo que te faz mal. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, a questão da alergia à lactose. Sim. As crianças, né, que por vezes a mãe não sabe o que acontece, que a criança está com problema e tal, e aí vai se descobrir que a criança é alérgica à lactose, ao leite, né? E tem um tratamento que eu conheço que ele é feito, que o médico em questão, o pediatra, acompanhado de um nutricionista e tal, ele começa a administrar mínimas doses de leite, vai tomar ali 1 ml, alguma coisa assim, ao longo de um longo período, e quando chega determinado tempo, aquele indivíduo ele já consegue tomar um copo de leite, pelo menos, sem provocar reação, porque existe ali uma adaptação do corpo é mais ou menos isso, né? Por exemplo, a rinite. Só usando aqui um exemplo claro é rinite. Por exemplo, você tem alergia ao ácaro, que vive no ar, né? O ácaro, ele tá presente no ar e ao entrar em contato com aquele ácaro, você tem alergia. Você vai fazer uma homeopatia, um medicamento, que você ali naquele vidrinho, você vai ter o ácaro em doses muito baixas e você vai estar tomando aquilo ali, entrando em contato com o ácaro, e aí você tem a cura pelo semelhante. Então, se você tem alergia ao ácaro, você vai tomar o ácaro e você vai entrar em equilíbrio e vai ter a resposta esperada. Da mesma forma, o fitoterápico, que... Quase como se fosse uma adaptação, né? Sim, sim. Já viu quando você vai morar em vizinhança ruim, que o cara escuta aquele funk alto, proibidão de um lado, a outra família vive brigando do outro, jogando panela no marido, panela na mulher, criança falando palavrão. Daqui a pouco você se acostuma, né? Porque está morando ali do lado, no início incomoda, depois já tem incomoda. É um tratamento meu. Meu Deus! Você se acostuma com aquilo que não lhe faz muito bem. Né? Eu tenho que traduzir um pouco para a galera entender como é que funciona essa lógica. É uma adaptação, minha gente. É bom seria que a gente tivesse água, né? Eu conheço muito pessoal que luta com bronquite, essas coisas todas, né, e tal. Bom seria que nós não tivéssemos o ácaro, mas tem, minha gente. Ou seja, bom seria que não tivéssemos o vizinho ruim, mas tem, não tem jeito. E às vezes não dá para se mudar. E aí você tem que se adaptar. É mais ou menos isso que a medicina acaba trazendo nesse aspecto, te dando pequeníssimas dosagens, né? Eu não sabia dessa questão da dosagem. É muito baixa mesmo. Você vai tomar. Mas não é isso que tem lá na farmácia de manipulação natural da terra, tá, pessoal? Vamos deixar isso claro. A gente só está falando da diferença aqui. Isso. E acaba que a manipulação é uma medicação, é uma farmácia normal como outra qualquer,
ela simplesmente vai ser mais precisa Sim. na medicação que é precisa. Porque eu falo que o ponto principal da farmácia de manipulação é você conseguir fazer um medicamento exclusivo. Cada pessoa que entra ali tem um medicamento exclusivo, foi feito especificamente, todo o processo foi feito especificamente para aquela pessoa. Diferente pegar a fala do Bradesco, a personalité. Personalité. Mas, claro, é isso aí. Porque eu preciso orientar em relação a uma coisa que é muito importante, que eu sempre bato na mesma tecla em relação à farmácia de manipulação. Porque nós estamos há 30 anos, né, no mercado, 30 anos desenvolvendo uma técnica que cada farmácia trabalha de uma forma, cada farmácia tem o seu modo de fazer. Por isso que a manipulação é algo também muito específico, porque cada farmácia trabalha de uma forma. E eu preciso falar que lá na Natural da Terra, a nossa procedência de matérias-primas, a gente só trabalha com produtos originais, a gente não trabalha com fitoterápico, com similar. E o fitoterápico, ele precisa ter uma... A gente teve um curso que a gente teve presente de fitoterapia, onde isso se ensina muito, que o fitoterápico ele tem várias procedências e vários teores, várias concentrações do mesmo ativo você tem vários teores, várias concentrações. E isso influencia muito no tratamento, isso influencia muito no resultado, isso influencia muito no preço também. Eu sempre dou um exemplo simples, que é o pó de café, quando a gente vai no supermercado, eu acho que eu já falei isso uma outra vez com você, que a gente vai no supermercado comprar um pó de café, tudo é café, só que você tem um extra forte, você tem um tradicional, você tem um fraco. Então isso interfere na hora de você fazer um café tradicional, você tem que usar às vezes uma colher só do extra forte e do fraco você tem que usar 4, 5 colheres. Então isso influencia muito no tratamento. Então você ter uma confiança na farmácia é muito importante, porque a gente padroniza, a gente só trabalha, mesmo que às vezes venha com 99,9% de ativo ali, do que você precisa do fitoterápico, a gente faz para 100%. Então, se você tem, a gente faz um fator de correção que a gente chama, para 100% daquele ativo, e a gente consegue padronizar todos os ativos que a gente trabalha, os fitoterápicos, com excelência, com concentrações altas de ativos, porque dentro de uma planta, Flávio, a gente tem, por exemplo, uma flor de maracujá. Não é a flor que faz o efeito, é o fruto. Então ali você compra o fruto e ali no fruto não são todas as substâncias que tem naquele fruto que vão fazer o efeito. Tem a passiflora encarnada que vai ter um efeito, a passiflora alata vai ter outro. Então, assim, são muitas coisas que na fitoterapia a gente tem, que a gente precisa ter uma procedência daquela matéria-prima adequada para que o tratamento funcione, para que o tratamento tenha resultado daquele ativo especificamente daquele fitoterápico. Então, fitoterapia é algo muito bom para a população, muito bom para quem utiliza, mas tem que saber trabalhar com aquele produto, com aquele fitoterápico, porque senão você não tem o resultado esperado. Perfeito. E por último, eu queria deixar aqui uma pergunta interessante, que é a questão do eu como cliente, como é que eu consigo perceber a farmácia que vai trabalhar com produtos de qualidade, né? Como é que eu consigo fazer essa comprovação, né? Eu, na condição de usuário, que você tem várias no mercado, né? Como é que eu consigo fiscalizar isso? Porque a indústria, as drogarias, né? Você tem a referência de laboratórios, né? Tem que laboratório, é o Roche, é o Medley, né? Não é aquele eu aconselho também na drogaria existe o original, tem o similar, tem o genérico. Eu também, assim, eu não oriento a comprar o similar. Eu não oriento dessa forma, porque existe um processo diferenciado de exigência de um original para um similar. Então, assim, eu não oriento a compra desse similar. E dentro do original, você tem os laboratórios que são de confiança, né? Que tem uma confiança.
Infelizmente, medicamento não é igual uma fruta, que a gente vai lá e visualmente a gente consegue verificar se ela está podre, se ela está amassada. Sobretudo quem não entende do negócio. Né? Você, de repente, consegue precisar, né? Sim, E aí você é um profissional da área, com formação. Agora, eu vou chegar lá, para mim é tudo pó. Sim. Então, aí, como usuário, né, como o cliente, o paciente que vai até o estabelecimento de saúde, que é a farmácia de manipulação, é preciso atentar à confiabilidade, quanto tempo, né, a questão também do laboratório, da confiança, e além disso, das discrepâncias que acontecem, porque assim, aparentemente você não tem como mensurar isso, você não tem como saber, mas às vezes existem umas discrepâncias que acontecem às vezes de valores, ou às vezes até mesmo de coloração, que às vezes uma coisa, um shampoo você vê de uma cor, outro de outra. Então, assim, algumas coisas tem como você verificar, mas infelizmente existem laudos que você pode até exigir, né? Mas às vezes mesmo assim no laudo você não vai conseguir interpretar aquele laudo para que saiba se realmente é aquela boa procedência ou não. É uma questão mesmo de confiança, de resultados que você tem esperado, né? E desconfiar dessas coisas muito baratas, né? Muito, isso. Tem isso, né? Isso. Naquela farmácia ali. Tanto na drogaria eu não estou falando aqui da diferença de medicamentos que você disse do remédio aí para a cólica das crianças. Sim, né? sim. Não é exatamente essa diferença. Eu estou falando daquilo que, por vezes, o mesmo produto na loja ali é X e na de cá é menos 5x. É para se desconfiar. Sim, porque, por exemplo, dentro da drogaria ter um valor e da manipulação ter outro, tem uma explicação. Por quê? Porque a drogaria ela investiu tecnologia para desenvolver aquele produto. Então, ali está embutido tem uma regra de mercado. diversas coisas aí, né, para uma produção. Na manipulação é mais barato porque é uma coisa menor, né? A gente fala que é um microcosmos da indústria, né? Então é uma coisa menor. Você consegue ter um preço mais acessível por conta disso. Mas dentro da manipulação, se você fez um orçamento, uma custa R$100, a outra custa R$80, a outra custa 90 e uma custa 30, 40, você tem que desconfiar, porque tem alguma coisa que não consegue. Se várias farmácias cobram um valor e uma ou duas cobram um outro muito diferente, você tem que saber qual a procedência ali daquela matéria-prima, né? O que está acontecendo naquele processo de qualidade para você chegar no produto final, né? Alguma etapa ali deve ter sido rompida, não deve ter sido feita para que aquele medicamento chegue 100% qualificado, com qualidade, na prateleira. Né? Olho vivo, minha gente. E antes do boa tarde final da minha amiga Paula, eu quero reproduzir aqui para vocês um comercialzinho aqui bem bacana, né? Exatamente da Natural da Terra, que é a farmácia aí de manipulação comandada pela nossa convidada hoje aqui, né? Vamos acompanhar aí para você que não conhece. Vamos lá. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação Natural da Terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Beleza, minha gente? Está aí. Farmácia de Manipulação Natural da Terra, que é comandada aqui pela nossa convidada de hoje, que nos trouxe informações aqui muito precisas. Eu quero agradecer aos amigos que estão nos acompanhando, né? Aqui no nosso programa Entrevista de hoje. E Paula,
obrigado pela sua visita aqui na nossa programação hoje e suas palavras finais e seu recado final ao nosso público. Lembrando para a galera que a entrevista fica disponível aqui no canal Com Leste Notícias e daqui a pouco mais a gente sobe ele para o meu canal no YouTube também, para você que quiser acompanhar, porque tem gente que não tem Facebook aí, mas eu queria ver a entrevista da Paula, ela falou isso, falou aquilo e tal. A gente posta também no YouTube para a galera poder acompanhar, né? Paula. Então, é um prazer, Flávio, estar aqui mais uma vez. Quero agradecer, né, a todos que interagiram conosco. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou na farmácia para orientar, para informar. Lembrando que em Itaboraí, a gente fica ao lado da Caixa Econômica, ali em frente à antiga Casa Mater. E aqui em Rio Bonito, a gente fica na Rua dos Bancos, né, em frente ali ao Itaú. E eu quero também informar que a gente tem convênios com alguns estabelecimentos. Está aqui minha colinha. Eu vou ler para vocês que a gente tem um diferencial para quem é conveniado desses estabelecimentos aqui, desses estabelecimentos mesmo. E a gente tem alguns descontos, totalmente 20% de desconto em alguns. Então, é um benefício para quem utiliza, né? E tem um desconto especial lá na farmácia. Para quem utiliza da Unimed, da OAF, Vivamed, Cartão de Todos, Saúde Total, Instituto de Previdência, tanto de Itaboraí quanto de Rio Bonito, quem é servidor público, IPREVIRB, sindicatos da OAB, academias, a gente tem parceria com o Strong e outras academias, academia também de Tanguá, academia do ACC, CrossFit, laboratórios também a gente tem alguns convênios e algumas clínicas também a gente tem convênio. Então, assim, quem tem também receituário do SUS, a gente também tem um desconto especial. Então, assim, nada empecilho para que você possa fazer o seu tratamento, né? A gente tem esses descontos e orientações para que você cumpra tudo que o médico ou nutricionista, qualquer profissional de saúde tenha prescrito para você. Tá? Beleza, show de bola. Você não se sentiu num momento global aqui, não? Global? Ah, um monte de gente fazendo foto da nossa ali atrás, André, tá. todo mundo fazendo foto da gente. E vocês que estão em casa não estão vendo isso. Ali o baixo que eu ali, estava um do lado do outro ali, faz foto e pá, não sei o quê. Eu me senti no Jornal Nacional, aqui na bancada do CN, aqui do Colégio de Notícias. Outra coisa também, Flávio, que eu esqueci de falar, que a gente recebe pedido pelo WhatsApp e fazemos entrega também, a gente fala para todo o Brasil, né? Então você pode enviar sua receita pelo WhatsApp 979909353 e a gente entrega em domicílio. Entrega a domicílio, não precisa nem sair de casa, hein? Olha que beleza, hein? Do celular. Show de bola. Lembrando então, o telefone da Farmácia de Manipulação Natural da Terra de Rio Bonito, 2734-2883 e de Itaboraí 2635-3190. Gente, essa é a Paula Garcia, que eu tenho a impressão que vai precisar voltar aqui no programa Entrevista, né, para seguirmos falando de outros assuntos. Vamos ter, Juan, que mandar de novo aquela série de ofícios, entendeu? Para poder, em 5 dias, folha rosa, folha verde, tem que tramitar para lá, tramitar para cá, para conseguir essa liberação. É um prazer. Aí, por fim, tem que mandar ofício também para trazer o André, para liberar o André com a segurança da Paula, que é a esposa dela. Nossa, André, obrigado pela presença aqui conosco também. Mas, vou fazer aqui um anúncio. Terça-feira, no programa Flávio Azevedo, 2 da tarde, na Rádio Jornal 1340 em Las Fluminense, com transmissão aí pela minha fanpage, vai estar lá minha amiga Paula falando de outros assuntos também da área de saúde. Já deixo o convite aqui para os amigos, terça-feira que vem, às 2 da tarde. Que terça, né? Que a gente combinou, né? Terça-feira, às 2 da tarde, vamos estar falando de outros assuntos por lá também. E fiquem atentos aí no canal Com Leste,
as colunas Quero até deixar uma sugestão de pauta aqui, Paulo. Sim. Essa questão do lactobacilo aí, eu acho que vai ser bem legal falar disso. Legal. Tenta criar alguma coisa, né? Porque eu encontro muita gente buscando informação sobre isso e, particularmente, eu não sabia que na farmácia de manipulação a gente conseguiria encontrar essa... Eu vou até fazer uma propaganda disso, porque... Sim, é muito importante. Pelo volume de gente que me pergunta, que comenta, né, então acho que a gente tem que falar um pouco mais disso. Deixa essa sugestão de pauta para tratar disso tecnicamente, como funciona. Então, achei que foi uma notícia bem bacana aqui. Muito importante saber disso. E obrigado. Obrigada a você, Flávio. Minha gente, obrigado também a você, o Cláudio Labarra, passou aqui, deixando um bom dia aqui, um abraço para Paula. E eu quero agradecer aos amigos que estão nos acompanhando, nos prestigiando, aqui no nosso programa Entrevista, no canal Com Leste Notícias, né? E daqui a pouco, mais às 2 da tarde, estou lá no programa Flávio Azevedo, na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Abraço a todos, sucesso, beijo no coração e bom fim de semana, pessoal, porque hoje é sexta-feira, né? Como diz o Felipe Moura Brasil da Jovem Pan, dia da zoeira. Mas cuidado, vamos aproveitar, mas com consciência. Valeu, gente, abraço grande, tudo de bom. A Pai do Céu abençoe cada um aí. Valeu. Tchau.